até o último dia. Essa é a nossa mensagem dessa noite, até o último dia. E é que nós precisamos entender, somos chamados a permanecer, a perseverar nessa fé, nessa caminhada até o último dia. Nós tivemos um tempo, sábado passado, né? Nós fomos no velório, sepultamento da nossa linda e querida irmã Diná. E foi um culto tão lindo, tão marcante, que nós tivemos lá em Oswaldo Cruz. E foram muitos testemunhos, irmãos. E olha que a gente nem foi, né, em peso aqui da igreja, mas foram muitos testemunhos falando sobre a dona Diná, como ela impactou muitas vidas, vidas que aceitaram Jesus, que conheceram Jesus. Alunos que ela teve, ela foi professora numa escola, alunos estavam lá falando que conheceram Jesus por meio do testemunho dela, da vida. Foi lindo, foi maravilhoso, e a gente realmente pôde, naquele momento, celebrar, nos alegrar pela vida, o testemunho, a missão da dona Diná. E ela, assim como o apóstolo Paulo, pôde, né, dizer nos seus últimos dias ali, eu estive com ela na quinta-feira, ela faleceu na madrugada de sexta. Na quinta nós estávamos lá com ela, e a gente cantava o hino, ela já não estava respondendo, mas ela ergueu a mão esquerda assim e começou a reger, né? Ela regeu muitos anos o coral aqui da nossa igreja, e foi um momento assim muito marcante. Depois, naquela madrugada, ela faleceu. E ela pôde certamente dizer, como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, eu completei a minha corrida, guardei a fé. Que lindo! E quão importante é para nós também poder dizer isso no último dia. E é por isso, meu irmão, que nós precisamos perseverar até o último dia. Nós vamos passar por muitas situações, e Jesus nos avisou. É uma promessa, tem aquela caixinha de promessas, né? E tem uma promessa bem legal, mas eu acho que às vezes não sai ela. Que é aquela promessa de Jesus dizendo assim: no mundo tereis aflições. Já pensou você acordar de manhã e falar assim: eu quero cumprir essa promessa na minha vida? É uma promessa de Jesus, está dizendo, você vai ter muitas aflições na sua vida, na sua caminhada. É impossível nós não termos e passarmos por adversidades na nossa vida. E muitas coisas vão acontecer para que a gente fique pelo caminho, para que a gente não complete essa carreira. E eu quero ler alguns textos com vocês, e o primeiro deles está lá em Hebreus, no capítulo 6. Se você puder abrir, por gentileza, você pode me acompanhar. Hebreus, no capítulo 6, no verso de número 10, é onde eu vou ler contigo, tá bom? Hebreus, no capítulo 6. Aqui o autor de Hebreus, em muitos momentos, ele traz esse encorajamento para a igreja no que diz respeito à perseverança, a permanecermos firmes na corrida, no caminho que nos foi proposto. Então aqui em Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciardes para com seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Olha que palavra importante para nós ainda hoje. Ele dizendo: eu desejo que cada um de vocês continuem até o último dia, até o fim, mostrando a mesma diligência e a plena certeza da esperança. Vocês já viram um crente recém-convertido? Muitos começam animados, né? Aleluiados. É bem legal esse momento da vida de um crente. Talvez você passou por isso. E é bem bacana quando a gente vai para o encontro com Deus, por exemplo. Pessoas, né, têm uma experiência real maravilhosa com Jesus. E elas saem aleluiadas, né? Saem pegando fogo dali. E elas começam uma caminhada muito animadas. Mas qual é a tendência, irmãos? A tendência é aquela animação ir se esfriando aos poucos, não é verdade? Mas o que o autor de Hebreus está dizendo para nós assim: gente, continue até o último dia, mostrando a mesma diligência, a mesma excelência, o mesmo comportamento que vocês tinham no começo. Continuem, não parem. Nós somos tentados a nos distrair com tantas coisas, a nos cansar, mas nós não podemos, meus irmãos. Nós precisamos continuar até o fim, mostrando a mesma diligência, para que não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O que é longanimidade?
Longanimidade significa um ânimo longo, perseverança. Então, nós precisamos ter um ânimo longo, longanimidade, perseverar. Por mais circunstâncias difíceis que você enfrente e vai enfrentar, você precisa ficar firme até o final, até o último dia. E podemos dizer, assim como a dona Diná, o apóstolo Paulo e tantos outros, no final, no último dia, dizer: combati o bom combate, eu completei a minha corrida, guardei a fé. Aleluia, amém, meus irmãos? Você deseja isso? Então, eu estou aqui nessa noite para dar uma palavra de encorajamento para você. Talvez você esteja abatido, cansado, desanimado, chateado. Eu não sei como é que você está, mas a palavra é: continua correndo, não pare, persevere, desenvolva a sua aí mesmo em Hebreus, tá bom? Hebreus 12, agora a gente vai ler do 1 ao 3, é um texto bastante conhecido. No capítulo 11, o autor de Hebreus está falando dos heróis da fé. São muitos homens que perseveraram até o fim, e esses heróis da fé estão nos assistindo correr a nossa corrida. E ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo para nós, que nós precisamos correr a nossa corrida. Estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, e já que estamos correndo, não podemos carregar peso. Então ele diz: se livra de tudo que te atrapalha nessa corrida, do pecado, do peso. Não carregue nada pesado, não carregue culpa, não carregue amargura, não carregue nada. Corra a sua corrida livre, desimpedido, para você chegar até o final. Ah, mas é difícil. Então olha para Jesus. Ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, suportando a vergonha. Então olha para... Está difícil para você? Sim ou não? Está difícil? Então olha para Jesus, porque Jesus, ele tinha em mente o final dessa história, a recompensa. E se nós perdermos de perspectiva, e foi bacana a música que a gente cantou aqui, né? A Veri tem feito a gente voltar uns anos aí, né? A nostalgia do Ministério de Louvor aí, muito legal. E aquela música que fala, né, Ruas de Ouro e tal, além do Lago Azul, do Rio Azul, muito legal. E nos lembra, meus irmãos, que não é sobre o que nós estamos vivendo aqui agora, é sobre a eternidade, amém? Nós estamos correndo, mas há uma recompensa. Então, na verdade, tudo que nós estamos suportando aqui, como o apóstolo Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação, não se compara com o peso da glória que está por vir. A nossa leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação para o homem que sofreu naufrágio, foi apedrejado, espancado nu em praça pública. O homem que suportou tudo pelo Evangelho. Ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação, porque nós estamos olhando para o final dessa história. A nossa vida cristã, ela é composta de 4 etapas: a largada, a nossa corrida em si, o percurso, a chegada e a recompensa. São essas 4 etapas. Muitas vezes, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos sugestionados a pensar que já acabou. Ah, beleza, aceitei Jesus, agora eu posso ser salvo, aleluia. Mas é só o começo da caminhada. Você começou a corrida. Não é o final, é o começo. É agora que vai ficar pior, meu filho. É agora que vai vir tribulação. E Jesus avisou: você vai ser perseguido pelo meu nome. Eles vão falar, vão caluniar. É assim que funciona. E a gente não deveria mentir para as pessoas, né? Apresentar o Evangelho com uma roupagem tão moderna e a gente embrulha de um jeito bonitinho, fofinho, para as pessoas acharem que agora é só vitória e é só maravilha e é só porta aberta. Não é, meu irmão. Agora é luta, é batalha. E é por isso que existem muitas palavras no Evangelho dizendo: persevera, fica firme, olha para Jesus.
porque não vai ser fácil. As tribulações virão, e talvez se tenha mais tribulações depois de cruzar essa linha da largada. Você começou a sua vida cristã, agora que vai começar os conflitos, agora que vão começar muitos conflitos, e se os conflitos não começaram ainda, tem alguma coisa errada aí na sua corrida. Presta atenção, porque a corrida do Evangelho nos traz muito desconforto. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação, apertado é esse caminho. E é interessante a gente pensar, né, numa porta bem estreitinha, e ok, você passa pela porta mesmo sendo estreita, e talvez você coloque várias pessoas em fila, né, andando, passando por aquela porta, ok, você passa pela porta estreita, é só organizar bem. Mas o que eu imagino que Jesus está falando aqui de uma porta estreita é do desconforto. E o que ele está dizendo é que esse percurso é desconfortável. Tantas vezes, meus irmãos, é de renúncia, é de suor, é de lutar contra a carne, é de lutar contra o mundo, é de lutar contra Satanás. A nossa vida é desconfortável e não pode ser confortável, não é para ser confortável. É desconfortável, é estreito esse caminho, mas conduz à salvação. E quando eu perco de perspectiva para onde eu estou indo, que é a chegada e a recompensa final, isso que começa a se tornar muito pesado. E eu digo, não vale a pena. É apertado demais, é desconfortável demais, exige demais de mim. E eu não estou disponível para esse desconforto todo. Exige demais. E se eu perco o que está para vir, meus irmãos, nós vamos acabar ficando pelo caminho. As estatísticas são apavorantes. As estatísticas mostram que somos 50 milhões de evangélicos no país. Olha que doideira. 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mas, para cada um evangélico, existe pelo menos um desigrejado ou desviado da igreja. Então, essa estatística nos mostra que são pelo menos 100 milhões de possíveis cristãos, ou que poderiam ser, mas metade deles estão afastados, não perseveraram, ou por algum motivo desistiram dessa corrida. Essa corrida, meus irmãos, está proposta a nós. E como é que você está correndo? Talvez você começou na largada animado, você foi para um encontro, foi para um retiro, você foi pego pelo Evangelho, recebeu uma experiência com Jesus, glória a Deus por isso. Mas como é que você está correndo? Será que você ainda está no pique, você está sendo diligente, você está lendo a palavra, você está se alimentando, você está realmente firme nessa corrida? Ou você já ficou pelo caminho? Você já ficou lá? Isso aqui não vale a pena não, deixa para lá. É muita treta. Eu achei que a minha vida ia ficar mais fácil depois que eu fui para a igreja, ficou pior. E Jesus avisou, não avisou? Não ficaria melhor. Só se torna melhor porque nós sabemos a resposta, não é verdade? Mas, na verdade, o nosso nível de desconforto é muito maior quando nós levamos o Evangelho a sério, porque envolve tudo que nós temos, envolve realmente tudo, a nossa vida. E é por isso que nós vemos tantas recomendações. Eu quero ler algumas com vocês. Em Gálatas 5, verso 7, o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, dizendo assim, vocês estavam correndo bem. Olha o apóstolo Paulo falando. Galera, vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vocês estavam indo bem. Por que vocês estão parando? Por que vocês estão agora parando de obedecer à verdade? Vocês estavam correndo bem, não parem. Em Mateus 24, 13, diz assim, que aquele que perseverar até o fim, ou até o último dia, esse será salvo. Esse será salvo. Quem vai ser salvo, irmãos? Quem passar pela linha de chegada. Não é quem cruzar a linha de largada. Você pode ter largado bem, que bom, glória a Deus, bora, estamos juntos nessa corrida. Mas se você não cruzar a linha de chegada, meu irmão, pode ser que você tenha uma surpresa depois, viu? Porque aquele, porém, que perseverar até o último dia, até o fim, esse sim será salvo. Então, calcula o custo dessa corrida. Vamos comigo agora para Lucas no capítulo 14. Faz um pulo aí para mim, rapidinho, por favor. No comecinho aí do seu Novo Testamento, Lucas no capítulo 14. Esse aqui é um capítulo que nos deixa em crise, sim ou não? Se você ainda não leu o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, fica a recomendação aqui. Já marca aí,
porque você vai ficar em crise lendo esse capítulo 14 aí do Evangelho de Lucas. Esse aí realmente nos deixa bastante em crise. Então olha só o que diz Lucas 14, do 25. Capítulo 14, do 25 ao 30, e depois eu vou ler o 33, ok? O 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Só uma pausa, irmãos. Jesus está dizendo que não vai ser fácil. Essa corrida, se você se propôs a correr, não se engane, não é uma corrida fácil não. É uma corrida difícil. Você vai ter que perdoar no meio do caminho, você vai ter que perseverar no meio do caminho, você vai ter que dar outra face no meio do caminho. Se você deseja correr essa corrida e ser um discípulo, você precisa me colocar como prioridade absoluta. Se você ama mais o seu pai, ama mais a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e sua própria vida, você não corre. Nem queira correr. Nem comece a correr, porque você vai passar vergonha. Olha o que ele diz na sequência, no 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então o que Jesus está dizendo? Você quer correr essa corrida? Faz a conta. Eu devia ter feito a conta melhor quando a gente foi para São Silvestre, né, amor? E quando eu cruzei a chegada da São Silvestre, 15 quilômetros, o pessoal já tinha tomado banho no hotel, a galera que foi. E eu, meu Deus, eu quase morri na Brigadeiro ali, que é uma... Pois é, a Rebeca, você me deixa... vamos correr junto, a Rebeca estava junto comigo, tá? Aí ela falou: mas, bom, eu vou deixar você para trás. E ela foi, eu fiquei... Mas eu recebi medalha e tudo. Mas Jesus está dizendo: você quer correr? Faz a conta, para ver se você vai dar conta. Primeiro, se assenta, põe na ponta do lápis, para você não ser como um homem que vai construir uma torre e não calcula e para no meio do caminho. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Não é uma corrida fácil. Se você entrou para o Evangelho achando que seria uma corrida fácil, foi iludido. E esse é o problema da gente embalar a mensagem do Evangelho, né? Fofinha assim para dar para as pessoas. A gente embala bem, faz um grande show, e aí aceite Jesus, levante a sua mão. E aí, quando começa a vir as tribulações, a pessoa: eu vou sair da igreja, sai fora. É só confusão, é só luta, é só perseguição, é só provação. Não avisaram essa pessoa que essa corrida não era fácil. Não avisaram essa pessoa que a corrida é tensa. E Jesus vai dizer: qual é o rei, 31, acompanha comigo, Lucas 14, 31. Qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre os que têm 10.000? Se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem com 20.000 contra ele. Da mesma maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todos que não renunciam tudo, não é algumas partes, 10% da vida, não. Se você não renuncia tudo, não adianta querer correr. Você vai ficar pelo caminho, você vai acabar desistindo, porque essa corrida é difícil. Então, assim como um rei que precisa calcular se tem homens suficientes para ir para a guerra e vencer, e se ele vê que não vai vencer, ele envia uma carta de rendição. Jesus está dizendo: se renda, porque se você achar que vai conseguir, você vai passar vergonha. Então se renda e diga: Senhor, eu não posso sozinho, eu preciso de Ti, me salva. E a gente só vai correr com a força que Ele pode nos dar. Eu quero ler alguns textos bem rapidinho, não precisa abrir, eu vou passar rápido. Hebreus 3, verso 6 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 3,14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até
o fim, até o último dia, a confiança que desde o princípio tivemos. Apocalipse 2:26, assim, ao vencedor que guardar até o último dia, até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quem quer colher aqui, amém? Fazer o bem cansa. E o apóstolo Paulo está avisando, não se cansem de fazer o bem. E se ele dá essa dica é porque fazer o bem cansa, sim ou não? Fazer o bem cansa, não é verdade? Lidar com pessoas cansa, e é mesmo. Mas ele está, não se cansem de fazer o bem, porque você vai colher, se você não desfalecer. Será que você tem desfalecido, meu irmão? Ou você está firmão aí nessa corrida? Está firmão, amém? Amém, amém. Não, desculpa, não é nada pessoal, é que eu acabei ficando, fixei meu olhar aqui, pareceu uma parada pessoal, né? Mas não era não. Nós não podemos retroceder, meus irmãos. Permaneça firme. Talvez está difícil a corrida. Você está passando por alguma situação, peça ajuda. Mas não pare de correr. Não pare de correr. Eu quero ver com você um texto aqui, ó. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, em nome de Jesus. Que a gente possa dizer isso, independentemente da circunstância, da situação que você está vivendo. Eu não sou dos que retrocedem. Eu sei que está difícil, mas eu fui avisado. Mas a minha parada não é os anos que eu vou viver aqui na terra. O meu negócio é a eternidade. Então, se eu mantiver os meus olhos fixos na eternidade, a minha leve e momentânea tribulação não vai me parar. A minha leve e momentânea tribulação não vai me fazer prostrar, não vai me fazer abandonar, não vai me fazer jogar a toalha. E jogar a toalha é uma ilustração muito bacana. Porque quando um atleta está ali lutando, ou se esforçando, ou treinando para uma Olimpíada, por exemplo, um esporte de alto rendimento, são horas e horas, uma dieta muito complicada, muito rigorosa, são horas e horas de treino, e fica ali o personal e tantos técnicos dizendo vai, continua. E quantos momentos aquele atleta pensa em jogar a toalha e dizer, não, sai fora, isso aqui é pesado demais, esse treinamento é pesado demais. Mas aí ele lembra da recompensa, e a recompensa que eles estão olhando é uma medalha corruptível, mas nós temos uma recompensa eterna, que não se acaba, e assim como um atleta olha para o resultado e diz, vai valer a pena, eu vou ficar sem comer, eu vou treinar, vai ser difícil, eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou sangrar, mas vai valer a pena, meu irmão, essa deve ser a nossa postura. Vai valer a pena, eu não retrocedo, eu estou caminhando por causa de um alvo. E o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que adiante de mim estão, prossigo para completar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu mantenho os meus olhos no alvo, eu faço uma coisa, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. E a gente usa muito esses textos falando assim, o apóstolo Paulo falou para a gente esquecer as coisas que ficaram para trás. Então, se você tem alguma amargura, se você tem um problema com alguém, esquece, deixa para trás, avança para as coisas que estão adiante de você. Não é apenas as coisas ruins, meus irmãos, é que nós estamos em movimento, nós estamos correndo. Então, olhando para as coisas que estão adiante de nós, esquecendo, se você já viveu coisas boas com Deus, aleluia, glória a Deus, mas avança, porque tem algo mais de Deus para a sua vida, tem algo mais, a mais revelação. Prossiga para o alvo, para completar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe algo muito maior à sua espera. E o que você está passando aqui é leve e momentâneo, e nem se compara com aquilo que está por vir na minha e na sua vida. Há uma recompensa, meu irmão. Apocalipse 22:12 diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Há uma recompensa.
Não sou eu quem estou te falando, é o próprio Jesus dizendo a você: haverá uma recompensa, então vai valer a pena. Vale a pena o seu esforço, vale a pena a sua dedicação, vale a pena a sua perseverança. Eu já falei para vocês, a palavra perseverar, na sua raiz, ela vem de uma ilustração de um animal que os homens colocam carga sobre ele, um burro, sei lá, qualquer animal, se coloca carga e ele precisa ficar ali, não pode estatelar no chão, né? E abrir as patas e ficar lá esticado com aquele peso. Não, ele precisa receber aquele peso, aquela carga e ficar firme, perseverando. Perseverança é isso. É ter carga sobre você, é ter pressão sobre você, como um atleta, mas perseverar, suportar a carga e chegar até o final, completar a corrida e dizer: Senhor, eu cheguei, mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O trabalho de vocês não é em vão. 2 Crônicas 15, versículo 7. Então a minha palavra para vocês é: corram, meus irmãos, mas faz a conta. Não se iluda, achando que é uma corridinha fácil. 15 quilômetros na São Silvestre, para mim, misericórdia, foi tenso, né? Subir a Brigadeiro ali, aquela subida ali, falando, devia ter treinado mais. E, meus irmãos, às vezes a gente tem que falar: poxa, eu devia ter estudado mais a palavra. Porque na primeira subidinha da vida cristã, quando a gente tem que perdoar, quando a gente precisa superar situações, quando a gente precisa recuperar o chamado, o ministério, as forças, a gente joga a toalha. A gente fica pelo caminho. Na subidinha da Brigadeiro, a falar: quer saber? Deixa quieto isso aí. A nossa corrida, meu irmão, não é em vão. Então corra, mas faz a conta. Jesus falou para você: faz a conta, põe na ponta do lápis. Não se iluda, achando que é só vitória, achando que as portas todas vão se abrir, às vezes vão fechar, às vezes a crise vai chegar, mas a boa notícia é que é momentâneo, é leve, e Ele está com você, e Ele te deu uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É leve e momentâneo, meu irmão. A situação, o recorte que você vive não te define. Você está caminhando para um lugar eterno. Você está caminhando para algo que não se corrompe, para onde ladrões não roubam, não furtam. É algo que vai ficar para sempre. Então não perca de perspectiva a eternidade. Vamos refletir. Você está cansado? Você está pensando em desistir? Você está cansadão, meu irmão? Descanse se for necessário, mas não abandone a corrida. Pode ser que você precise de um descanso e está tudo bem, né? Dá uma respirada, respira fundo, mas aquela respirada assim só para recuperar o fôlego, né? Eu não desisti não, eu só estou dando uma respirada aqui, mas daqui a pouco eu volto. Mas eu estou correndo, eu tô na pegada. Talvez você precise de umas férias. Quando foi a última vez que você tirou uma férias? Você viajou, não é que você descansou? Você passou um tempo tranquilo com a sua família? Vai viajar em nome de Jesus, meu irmão. Vai. No Nordeste, né, o Pedrão? Da hora. Mas nós precisamos desses momentos, com certeza, mas nós não podemos abandonar. Avalie os custos da caminhada com Jesus. Persevere em sua jornada de fé. Olhe para o alvo, haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. E nós deveríamos instruir a todos que estão começando a sua corrida e dizer: olha, não, a porta é estreita, a corrida não é simples, mas se você deixar o Senhor te conduzir, você vai cruzar a linha de chegada, você vai receber essa recompensa. Agora não se iluda, achando que vai ser tudo mil maravilhas. As pessoas vão te magoar, você vai se frustrar com as pessoas, você vai ter decepções. Não se iluda, meu irmão. Você vai ter problemas na sua caminhada. Agora, isso vai parar você, ou isso é um estímulo para você crescer na fé e continuar correndo, continuar caminhando? Que essa seja a mensagem para a tua vida nessa noite, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos ter um tempo aqui de oração, de enchimento. E, meus irmãos, vamos voltar para essa corrida. Vamos voltar.
livrar de todo peso, de todo pecado, de toda indisposição, de toda dificuldade. E Senhor, me ajuda a correr, me ajuda a perseverar, que nada me pare, eu não retrocedo, eu não vou retroceder, eu não vou parar. As decepções virão, as aflições virão, e eu já sei, não estou iludido, não estou enganado, eu sei que vai ser difícil, mas Deus, eu entrego a minha vida a Ti, eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Me ajuda nesse percurso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, tenha um momento com Deus, depois eu vou te chamar para orar, mas nesse momento, se apresente diante do Senhor enquanto nós cantamos.